sem Ele dúvida. cortou 11 bolas na partida contra o Racing. É um número muito relevante. O Via pode jogar como zagueiro, inclusive, né? Na Sim. seleção do Bielsa ele já jogou como tal. Então isso mostra, né? Isso sublinha aí o seu comentário no que diz respeito a várias funções que ele pode exercer e tal. Júlio ele entrou muito bem contra o Bragantino, concordo com o Alan. Ele mudou o jogo. Ele Sim. mudou o jogo, né? Contra o Corinthians ele já foi muito mal. Uma partida muito ruim contra o Corinthians. Eu não sei, eu não tenho informação sobre isso, mas se essa lesão não limitou o Vinha. Sim. Porque tem jogador, cara. Tem jogador que quando volta de uma lesão grave nunca mais é o mesmo. Isso acontece, já aconteceu com um monte de jogadores, né? Vai ver, tá acontecendo isso com o Vinha. Eu tenho todas as restrições do mundo em relação ao Ayrton Lucas. Todas, principalmente defensivamente, né? Acho que é um Sim. jogador que tem muito problema defensivo. Mas eu, sem dúvida nenhuma, entre o Ayrton Lucas e o Vinha, nas condições ideais, prefiro o Vinha. Prefiro o Vinha. Ô, Nas Bernardo, con... Oi. e é um jogador de uma qualidade, é o que a gente estava conversando há pouco tempo, que o Muito Felipe acima, né? pediu ajuda para a torcida, para jogadores recuperar a confiança. O Vinha também, eu acho que precisava ter mais espaço para recuperar a confiança, que é um baita jogador. Ele não é um jogador, não é teste. Ele recuperado, bem fisicamente, é um lateral, baita lateral. Baita Assim, lateral. até para você ter um reforço, né? Porque eu acho que, quando eu falar, tinha que ser o Vinha, tinha que ser titular. Não é nem só porque ele é melhor que o Ayrton, não. É porque eu acho que você tem que recuperar. Ele oscilou realmente, é normal oscilar depois de uma lesão tão séria. Mas, cara, você tem um jogador dessa qualidade que eu acho que o técnico tem obrigação de recuperar certos jogadores, principalmente quando tem muita qualidade. Desculpa, Bernardo. Não, fica tranquilo. Só se houver uma limitação. Aí eu entendo. Se houver uma limitação provocada por. Gente, a lesão dele foi muito grave. A gente não tinha, eu acho que na época não se falou tanto sobre a gravidade dessa lesão, que foi até agravada, na minha opinião, pelo fato de ele ter ficado mais tempo naquele jogo contra o Palmeiras, né? Era o Tite o técnico, foi aquele empate por 1-1 e tal, ele não tinha a menor condição. E o cara ficou em campo, né? Então nossa, para mim o Vinha nas condições ideais, ele é um dos melhores laterais esquerdos que a gente tem por aí, em condições de jogar no futebol brasileiro, muito bom, muito, nossa, um jogador excepcional. Que é isso. A galera do chat também está aqui falando sobre o Vinha. Tem um superchat aqui, ó. Redenção dupla. Andrés erra um passe e entrega de graça para o Michael, que faz o gol do título. Que tal? Aí, irmão, aí tu joga na Mega Sena que, pô, se acontecer isso, se o Flamengo vai à loucura, né? Bom dia, bancada. Tá na hora de uma segurada no Léo Pereira. Zagueiro canhoto, só temos o jovem Cleiton. O Bernardo tá falando sobre essa situação de zagueiro, né, cara? De não ter experimentado da base. O João Vitor joga por ali, né, Bernardo e Alan? Né? O João Vitor consegue atuar por ali, Sim, né? O próprio Danilo pode, de repente, jogar na esquerda e entrar um outro zagueiro pelo lado direito. Preocupa, porque o Léo Pereira, muito se fala em muitos atletas ali, mas ele também, nesse ano especificamente, ele é um dos pilares dessa defesa do Flamengo, que, como o Felipe Luiz diz, né, até elencou ele como um dos melhores zagueiros, ou melhor zagueiro do futebol brasileiro no início ali de maio, junho, né, quando o Felipe deu essa entrevista. Mas, de fato, eu acho que, eu não sei se é a opinião dos senhores, mas eu queria a opinião de vocês, é o melhor ano do Léo Pereira, de fato, profissionalmente, ele que já teve, inclusive, seu nome lembrado em pré-listas do técnico Carlo Ancelotti. O Léo Pereira, ele de fato é um desses pilares defensivos da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, da defesa menos vazada da Libertadores, Alain e Bernardo. vai lá, Alan. Cara, eu acho que é uma temporada. Eu não sei se é a melhor, porque ano passado ele jogou muita bola também. 22 ele também foi bem, né, ao lado do Davi Luiz, mas realmente ele teve uma fase extraordinária. Quando ele começou a se chamar de Carolina ali, ele estava fazendo gol, tirava gol de cima da linha. Aquela fase dele era absurda. Mas é um baita zagueiro, cara. É um baita zagueiro. Para mim, eu acho legal a gente lembrar, né, porque sem querer ficar aqui criticando alguns torcedores, mas torcedor às vezes tem problema de ser precoce, né? E o Léo Pereira foi muito criticado no início dele, né? Ele realmente não foi bem, ele demorou a se firmar, ele demorou a ter sequência como titular do Flamengo, mas hoje é um dos principais zagueiros do futebol brasileiro. Eu acho os três zagueiros do Flamengo excepcionais. Para mim, de longe, o Flamengo tem a melhor zaga. Temos outras zagas muito boas, né? Inclusive, para mim, não é Fernando Diniz.
Não é encaixe de time. Para mim, o Vasco, por exemplo, no segundo turno melhorou porque achou 2 zagueiros e foi muito bem no mercado, tanto o Robert Renan quanto o Cuesta. O Cuesta é um zagueiraço. Então, enfim, você ter bons zagueiros faz muita diferença. E para mim é um dos segredos desse Flamengo, né? E o Léo Pereira está numa temporada, para mim, extraordinária. Agora, eu acho que hoje não é jogo para segurar o Léo Pereira, porque o Ortiz voltou de lesão. Então hoje eu entraria com o Danilo e Léo Pereira. Quando o Ortiz estiver bem, você dá uma segurada no Léo Pereira e aí dá oportunidade para o Danilo. Se o Flamengo caminhar bem o jogo de hoje, abrir um placar legal, o jogo ficar tranquilo, aí no segundo tempo acho que você pode botar um menino no lugar do Léo Pereira, dá uma segurada no Léo Pereira, você bota o menino, enfim. Mas eu acho que como não tem o Ortiz hoje, eu acho que o Léo Pereira tem que jogar. E é uma baita temporada, cara. Zagueiraços mesmo. E joga muito. Às vezes dá uma desligada, né? Às vezes tem um apagão assim, mas está sendo cada vez mais raro, né? Ele tem mantido uma regularidade muito grande. E aí, Bernardo, o Léo Pereira de fato é um desses caras assim que estão se destacando no time. A gente fala muito, né? Geralmente sempre os jogadores mais na frente, Arrasca, Pedro, expectativa muito grande no Carrascal, na contratação do Lino, que não está conseguindo de fato desempenhar um bom papel. Muito se fala nos volantes, Jorginho, Pulgar, Saul. Mas o Léo Pereira também está fazendo uma temporada digna de jogador lembrado pela seleção brasileira, né? Acho que vai ao encontro, inclusive, daquilo que a gente destacava lá no início da live, né, Júlio? Sobre ser o time da defesa, né? Ele cortou 11 bolas na partida contra o Racing. É um número muito relevante. Ganhou vários duelos, né? Bloqueou 2 finalizações ali em cima, né? Em cima do lance. Então ele teve uma atuação perfeita, né? Ele foi muito bem, de fato, contra o Racing. E aí o Racing impõe uma situação ao Flamengo que exige uma atuação perfeita, não só do Léo Pereira, mas do Léo Ortiz também e do Danilo, que acabou entrando. Esses caras tiveram atuações perfeitas, né? Flamengo, a defesa do Flamengo se postou muito bem, muito por causa também da qualidade, concordo com o Alan, técnica, né? Da capacidade técnica desses zagueiros do Flamengo, que são muito bons, muito bons. Né? Então a defesa eu acho que não é uma preocupação nesse momento. Né? E sobre o lado esquerdo, vale lembrar que no Red Bull Bragantino, quando a dupla de zaga era Fabrício Bruno e Léo Ortiz, o Léo Ortiz jogava pelo lado esquerdo. Verdade. Então pode ser, ele não gosta, isso é informação, ele não é a posição em que ele gosta de atuar. Mas ele pode ser, numa emergência, quebrar um galho ali pelo lado esquerdo, isso também pode acontecer, né? Era um time que jogava muito com a bola longa, né? Inversão de bolas para os laterais, aquele do Red Bull Bragantino, e esses 2 caras tinham papéis fundamentais, né? Nessa forma de propor o jogo. Então, Desculpa. Fala lá. Não, e a última temporada do Danilo na Juventus, ele já era zagueiro e vinha atuando como zagueiro pela esquerda também. Né? Também. Ele jogou como lateral esquerdo, inclusive. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar,